Está se preparando para o concurso unificado TSE ou para qualquer outro concurso? Então vamos lá para mais uma dica, mais uma questão que a gente vai resolver. E esse tema ele costuma aparecer bastante, ele trata da administração pública, de disposições gerais aplicáveis aos servidores públicos, cai muito em diversos concursos para servidores de tribunais, não apenas para magistratura, Ministério Público, em todos os concursos, uma vez que ele dialoga ali com o artigo 37 da Constituição Federal. Eu sempre falo o seguinte, olha, esse artigo 37 da Constituição Federal, ele cai bastante. Os diversos incisos que compõem este artigo 37, ele é muito cobrado. Então vamos ver aqui mais uma questão tratando sobre um tema forte para o seu concurso unificado do TSE, e a gente vai colocar aqui na tela a questão. Ela foi cobrada pela Fundação Carlos Chagas, que pode ser aí uma entidade provável de realizar o seu concurso público. TRE Paraná, prova aplicada em 2017, tema administração pública, servidor público. Vamos para a questão, veja. O ingresso no serviço público está sujeito ao cumprimento dos termos e condições previstos na legislação, dentre os quais, quando ele fala aí da legislação, a gente está falando, obviamente, da Lei 8.112/90. Essa Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Por isso que ele cai bastante. É o Estatuto que vai lhe reger. Ele traz diversos direitos, diversos deveres também aplicáveis a todos os servidores públicos que ingressam na União, servidores públicos federais, como você que ingressará nesse concurso unificado TSE agora em 2023. Então vamos para as letras, as alternativas que foram cobradas e analisar qual é a alternativa verdadeira. Veja, concurso público de provas e títulos, necessário para provimento de cargos públicos, vedada a exigência de outros requisitos de habilitação, como exames psicotécnicos ou físicos. Pessoal, é vedada? São vedadas, né, outros exames psicotécnicos, físicos? Claro que não. É possível, sim, a exigência de exame psicotécnico, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês da súmula vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante vai dizer que o exame psicotécnico ele é possível? Mas tem que haver a previsão legal. Apenas por previsão em lei é passível de exigência do exame psicotécnico, não é? Se você vai submeter um concurso, o exame psicotécnico ele tem que estar previsto em lei. Isso é o que diz a súmula vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a gente sabe que é possível, obviamente, os exames físicos. É só você lembrar, em um concurso para delegado civil, para delegado federal, por exemplo, para agente, a gente vai ter o quê? Nós teremos o chamado TAF, né, o teste de aptidão física, para verificar se você tem condições de assumir, de desempenhar as atribuições relativas àquele cargo. Então, não são vedados exames psicotécnicos, não são vedados exames psicotécnicos, nem os exames físicos. Por isso que esta alternativa ela está errada. A letra B. A submissão a prévio concurso público de títulos e documentos. Nunca ouvi falar disso. A Constituição não traz essa previsão. Nem sei do que ele está falando de documentos. Seriam os documentos para comprovar os títulos. Tem nada a ver. O que a Constituição fala é concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou de provas e títulos. Para cargos, empregos e funções públicas, independentemente do prazo de duração do vínculo funcional pretendido, como forma de privilegiar os princípios da igualdade e da publicidade. Essa parte aqui, ela está ok. Mas não existe prévio concurso público de títulos e documentos. É prévio concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, não erre. Às vezes você se emociona, lê rápido ali e marca a questão e está errada. Letra C. A possibilidade de nomeação para cargos de livre provimento, seja para vínculos funcionais temporários, seja para vínculos funcionais permanentes, passíveis de extinção apenas por meio de processo administrativo disciplinar? Não. Sempre que a gente fala em cargo de livre nomeação, você já ouve, você que está estudando ali, você já ouve o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. A gente não fala em processo administrativo disciplinar para exonerar um servidor, uma pessoa que tem ocupado o cargo de livre nomeação. É livre nomeação e livre exoneração. Tá ok? Vamos agora para a alternativa D. A obrigatoriedade de submissão a concurso público de provas e títulos. Ok. A Constituição ela vai falar concurso público de provas ou de provas e títulos para provimento de cargos e empregos públicos. Lembrando o seguinte, pessoal. Os empregos públicos, eles se aplicam àquelas pessoas jurídicas de direito privado. A gente tem, por exemplo, uma empresa pública. Não é? A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta. É só você lembrar aí da Caixa Econômica Federal.
você ingressa na Caixa Econômica Federal mediante concurso público. Mas você não é um servidor estatutário. Você não é servidor, você não é estatutário. Você não estará regido pela Lei 8.112. Você estará regido pela CLT. É um regime seletista. Aí que entra os empregados públicos nessa esfera. Quando você presta um concurso público, mas será regido pela CLT, seletistas, empregado público, emprego público. A obrigatoriedade de submissão ao concurso público de provas e títulos para provimento de cargos e empregos públicos, ok, admitindo-se a inclusão de outros requisitos de habilitação, se houver previsão legal e pertinência com as atribuições a serem executadas pelo servidor, perfeitamente. Essa questão ela está toda redondinha, está correta, perfeita, que eu chamo de questão apostila. Aquela questão que mais ensina do que cobra. Então, obrigatoriedade de submissão ao concurso público de provas e títulos. Lembrando mais uma vez que a Constituição fala concurso público de provas ou de provas e títulos para provimento de cargos e empregos públicos, perfeito, admitindo-se a inclusão de outros requisitos de habilitação se houver previsão legal e pertinência com as atribuições a serem executadas pelo servidor. Correto, tudo certinho. Letra E. Realização de provas físicas, psicológicas e psicotécnicas após a aprovação em concurso público de provas e títulos para aferição da expectativa de longevidade dos candidatos. Que absurdo, claro que não, a Constituição não traz isso, a Lei 8.112 não traz e nem poderia trazer isso, seria inconstitucional aferir a expectativa de vida, de longevidade dos candidatos para dizer se ele está apto a exercer uma função pública, a exercer um cargo público. Não existe este teste de aferição da expectativa de longevidade dos candidatos. É um absurdo, seria totalmente inconstitucional se uma lei contemplasse isso. Então, observe, essa letra E também está equivocada, de modo que o gabarito é a letra D. E aí, pessoal, quero chamar a atenção para vocês do seguinte: o artigo 37 tem esses dois incisos que está aí na tela para vocês, o inciso 2 e o inciso 5, que cai bastante, grande possibilidade, grande probabilidade de cobrança em seu concurso público, e eu vou ler ele aqui com vocês. O artigo 37, inciso 2, ele diz: a investidura em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ok? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e exoneração. Então, quando se trata de cargo de livre nomeação, não há que se falar em processo administrativo disciplinar. É livre nomeação, livre exoneração. As funções, inciso 5, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, vamos parar aqui para apresentar para vocês a seguinte situação. Quando você ingressa no serviço público, você se submete a um concurso público, você vai realizar o concurso, unificar o TSE, será aprovado, tomará posse, será nomeado, tomará posse e entrará em exercício, seguindo todo aquele passo a passo da Lei 8.112. Parabéns, você agora está empossado, você é um servidor público federal. Maravilha. Lá dentro da Justiça Eleitoral ou de qualquer outro concurso público, né, ou de qualquer outro órgão público que você venha a ser aprovado e será, você tem a possibilidade de assumir uma função de confiança e você tem a possibilidade de assumir um cargo em comissão. As funções de confiança só podem ser assumidas por servidores do quadro, por aquelas pessoas concursadas, melhor dizendo, servidores públicos. Então eu, por exemplo, fui aprovado em um concurso, TRE Bahia, e hoje eu tenho uma função de confiança que é uma função de chefia. Mas além das funções de confiança, você tem também os chamados cargos em comissão. Estes cargos em comissão podem ser ocupados por pessoas que a gente chama comumente de extraquadro, aquelas pessoas que não foram submetidas a uma aprovação em concurso público. Isso não é a regra, mas a lei prevê ali, você tem um percentual de cargos que podem ser ocupados por pessoas extraquadros, pessoas que não se submeteram ao concurso público. E aí são essas pessoas de livre nomeação e livre exoneração. Estes cargos podem ser ocupadas por pessoas extraquadro, que não se submeteram ao concurso público, cargos comissionados. Mas as funções de confiança só podem ser ocupadas por servidores públicos que foram aprovados em um concurso público. Então, o servidor público aprovado em um concurso público, ele pode assumir função de confiança e cargo em comissão, mas as pessoas extraquadros que não se submeteram ao concurso público só podem assumir um cargo em
comissão. Estes cargos são de livre nomeação e livre exoneração, ok? E estes cargos e essas funções de confiança destinam-se a quê? As atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, direção, ser diretor de um tribunal, por exemplo, chefia, ser chefe de uma seção, chefe de uma unidade, e assessoramento, ser assessor de um desembargador eleitoral, por exemplo. Olha que bacana, né? E eu quero chamar a atenção para vocês também na súmula vinculante número 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, submissão a exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público só por lei. Súmula vinculante número 44 do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, é isso. Veja a importância de compreender, memorizar o artigo 37 da Constituição Federal. Diversos dispositivos são cobrados desse artigo 37. É um artigo muito importante, um artigo forte para estar em sua prova. E, obviamente, o estudo da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que traz direitos, traz deveres, é o que vai regir a vida funcional de vocês após a aprovação. Então, seguimos juntos. Trarei aqui outros vídeos com novidades importantes, com temas importantes, com dicas sensacionais para facilitar a sua aprovação. Até a próxima. Vamos nessa. Tchau, tchau.